Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Fala, meus queridos, chega pra cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host, Ismael Andrade. Simbora, maninho! Simbora, Episódio 29. Vai rompendo, hein? Passamos do meio já, Já, né? tá descendo a ladeira do ano já. Rapaz, que coisa boa, né? Pessoal, tudo bem com vocês, né? O tema de hoje, no episódio de número 29, é Agrobrasileiro, a nova potência alimentar do planeta. E para a gente falar sobre esse assunto, esse tema bacana, né? Importante, de peso, tá com a gente aqui um cara do agro, 100% agro, né, meu irmão? Alô, Bené! Respira Agro, José Benevides Romano, Bené, né? É isso Famoso aí, Bené. é isso aí, Ismael. Ele que é graduado em agronomia pela ESAL, né? Escola Superior de Agricultura de Lavras, antiga, né? Que hoje é a Universidade Federal de Lavras. Aí tem história. Aí tem história. O Paulinello falou muito bem dessa Diretor federalização, lá, né? ele Foi diretor lá. Muito bacana, tem uma história bacana aqui. Bené é pós-graduado em Planejamento Estratégico e Marketing pela Universidade Estadual de Minas Gerais, MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa, também MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é associado e conselheiro de Minas Gerais, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abraleite, sócio fundador da Associação dos Produtores de Cachaça de Alambique do aí é Alto bom, do hein? Cerrado, vai ser bom. Essa parte é gostosa. É o editor e apresentador do programa Agro em Foco, veiculado pela Jovem Pan Patos, com enfoque específico no agronegócio de Patos de Minas, região e do Brasil. 103,3, né? É isso aí. Te escuto direto lá, informações Relevantíssimas. específicas, objetivas e muito relevantes, viu? E há 12 anos o Bené começou a trabalhar na Riber Sementes, que hoje é a KWS Sementes, né? Onde ocupou várias posições e atualmente é o gerente de licenciamento de produtos. E esse ano foi agraciado com o título de cidadão honorário da cidade de Patos de Minas. Muita Bom demais, honra, hein? parabéns. Rapaz. Muita honra. Muito obrigado pela presença aqui no Roots, viu, Bené? Sinta-se em casa, viu? Você que está assíduo junto com a gente, né? Sinta-se em casa. Obrigado. Sim, eu estou muito satisfeito de estar aqui com você, Douglas, com você, Ismael. É uma alegria porque eu tenho participado do Roots do outro lado, né? E hoje eu estou aqui para trazer um pouco da nossa experiência, da minha experiência já de muitos anos de estrada, agro. né? De agro. E cada vez mais agro. Interessante que outro dia eu fiz uma palestra no Unipan para uma semana de tecnologia para os agrônomos e o tema que eu escolhi é exatamente assim, tem a ver com essa realidade nossa. Porque eu me lembro quando eu entrei na agronomia em 1983, Esses dias. foi ontem, e isso falava, olha, essa agronomia é a profissão do futuro. E o tema da minha palestra era esse, agronomia, a profissão do presente. Legal. Então, ou seja, a agronomia é a base, né, do agronegócio. Então, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês para a gente, no ambiente Roots,
falar sobre o agronegócio, que é uma paixão que eu tenho, é a minha vida. Maravilha, vamos destrinchar essa demais. paixão aí, Bené. O Bené que Vamos tá lá. com a gente desde o primeiro episódio, Sim. lá acompanhando, mandando mensagem, Sim, assíduo Tá lá. presente até antes do primeiro, né? Tá. Viu todas as movimentações, Sim, né? sim, Sempre sim. dando apoio, bom demais. no evento que você foi lá no Colmeia. Isso aí Ah, foi legal. Foi bom. Maravilha, Bené. Pra quem tá do outro lado da telinha, que ainda não te conhece, qual a sua ligação com o agro? Dá um pouquinho da sua apresentação. O Ismael falou um baita de um currículo aí. Não, isso aí, eu isso aí a gente destrinchei, eu Você resumi, economizou, né? Se a gente for falar de Economizei. cada tópico desse aí, nós vamos precisar do Faela aqui umas 6 horas de prazo. Vai ter assunto pra lá. Essa parte da cachaça, a parte do leite, vamos aprofundar um pouquinho nisso também. Mas como é que é a sua ligação com o agro, né? Vamos falar um pouquinho da sua história, né? Sei lá, 1983 você ingressou, mas antes disso, um pouquinho das suas raízes. Sim. Conta pra nós. Bom, eu sou natural de Oliveira, que fica no sul de Minas, meio centro-oeste. Oliveira é a capital da como é que chama ali? Que vende muito o enxoval, não é? Tem, Eles falam sim, que- tem. que- é- Acho que o Eduardo Sequita lá de São Gonçalo é de Oliveira, né? Não, Não que sei, eu saiba não. O não. Cássio, que é o meu gestor, ele é de Oliveira Isso, e tá todo certo. mundo de Oliveira já vendeu enxoval. Já. Já foi mais forte, mas sim, a parte muito, de muita. tecido. Não, de vender o enxoval pronto. Ah, sim. Eles vão para cidades Brasil inteiro e procuram quem que está casando, vai casar, e não tinha internet, né? Há muitos anos atrás, então o movimento, eu imagino que fosse já bem maior do que é hoje, né? Mas ainda tem. E não muita tem gente. nada a ver com oliva, não? Se for pensar, Não, falar Oliveiras, não tem a nada. história. a história de Oliveira É não. outra coisa, É né? Dona Maria de Oliveira, que recebia lá o pessoal que fazia a picada de Goiás, que eram os bandeirantes, né? Então tinha a Dona Maria de Oliveira, que tinha meio que uma pousadinha, e aí... A cidade foi começando a É um crescer em torno sobrenome, disso então, aí. que... Entendi. É isso aí. Mas aí, falando da minha história, como eu disse, né? Sou natural lá de Oliveira, e de uma família muito numerosa, em que eu sou o 15º. O caçula do... De 15 O irmãos caçula de vivos. 15. 15 irmãos vivos somos. Olha, graças olha a Deus. Só. Tá espalhado no Brasil? né? Não, a maioria em Minas, nós somos. Tenho 5 irmãos e irmãs em Oliveira, 8 em Belo Horizonte, 1 em Brasília, que é agrônomo também, e eu aqui em Patos. Então somos 2 fora ali do circuito BH Oliveira. Dava quase 2 times de futebol. Né? Exatamente. Já tivemos time de futebol, hein? Já tivemos. Salão já fechava o time, já. E aí, família grande. Um detalhe, isso aí é para um outro momento do Roots, e a gente pode conversar em boteco. Meu avô paterno veio da Itália Olha só. como padre. Opa! Inclusive, estamos lançando agora um livro da família Romano, escrito pelos 15 irmãos, e conta toda essa trajetória, né? De como o padre chegou lá no vilarejo chamado Morro do Ferro, que é distrito de Oliveira, conheceu a minha avó, e Mas ele era padre, largou de ser padre? Essa não história? largou de ser Ah. padre, e aí tiveram 4 filhos, dentre os quais o meu pai, Aham. e aí, por um determinado momento, ficou lá. Minha avó tinha um lugar especial na igreja, lá na capelinha, para assistir à missa. Olha só. É um negócio totalmente que diferente. história É diferente. incrível, é Mas, incrível. mas padre não pode casar, ué, não pode ter filho. Na época lá eu tava... Não, era a regra, continua sendo a regra, né? A Aham. gente sabe que nem sempre a regra ela é seguida. Mas, enfim, aí, num certo momento, o padre foi obrigado a voltar para a Itália ou largar a batina. Ah, entendi. E aí ele voltou, né? Voltou para a Itália, e aí ficou minha avó com 3 filhos, que um faleceu. Enfim, aí a história do meu pai, casou-se com minha mãe, que filha de fazendeiro lá na região. Então, a minha ligação, aí falando da minha Com ligação agro, com agro, aham. eu me lembro de passar férias lá na Fazenda da Serra, Vem da sua mãe. da mais minha da mãe. família da Da sua minha mãe, exatamente. Aham.
Apesar que os italianos, que eu tive a oportunidade de visitá-los lá na Itália, na região lá de Nápoles, no sul da Itália, Uhum. moravam numa região agrícola produzindo oliveira, produzindo oliva. Uhum. Olha só que coincidência. Coincidentemente, Então, os antepassados do seu pai têm origem Sim. agro lá na Itália. Na Itália, A Olha gente que sabe que bacana. o norte da Itália é a área industrial da Itália, Aham. a parte rica. E o sul da Itália é a parte mais agrícola, né, que não tão rica quanto o norte. Então, a família ficava, os romanos lá da Itália, uma região chamada Marina de Acheia, ficava no litoral, e no norte, na área alta, nas montanhas, Catona de Acheia, um lugarejo pequenininho. E interessante isso, né, que da ligação agrícola, que eu fui conhecer depois, já era profissional. Mas aí voltando, né, para o Brasil. O Romano veio do seu pai e o Benevides da mãe? Não, Benevides é um segundo nome em homenagem a um tio Ah, tá. que ajudou meu pai a ser dentista prático. Entendi. Tio Benevides. E José é do meu avô materno, Uhum. tá? Homenagem do avô. Do meu avô materno. E aí, em infância, passar férias na fazenda do avô, tirava leite de gado holandês, aquele tanto de gado, aquela coisa toda. E fomos, então, assim, crescendo com aquela convivência, né? Meus irmãos, quando eu era adolescente, meus irmãos já tinham alguma propriedade rural, também reforçou aquilo. Depois eu fui fazer polivalente. Eu fiz o polivalente exatamente nos primeiros anos do polivalente lá em Oliveira, e que eu conto essa história no meu livro, no nosso livro, que foi também muito importante para delinear a minha carreira, porque tínhamos práticas agrícolas, práticas industriais, práticas comerciais e educação para o lar dentro do colégio. Era um negócio fantástico, era um programa da ONU, com dinheiro da ONU, para a profissionalização dos estudantes. Um negócio que faz falta hoje, né? Exatamente. Para- Isso junto com o ensino médio lá. Junto, Aham. e tinha laboratórios de química, laboratórios de física, oficinas na parte industrial, ou seja, Isso lá em em Oliveira. Oliveira. Aqui em Oliveira. Patos de Minas teve polivalente também, Uhum, né? Uhum. Cara, uma estrutura absurdamente Fantástico. fantástica, sabe? E aquilo ali, então, na práticas agrícolas, aquilo ali me chamou a atenção mais ainda, né? E assim foi, eu me formei, na verdade eu fiz o primeiro e segundo ano em Oliveira, no terceiro ano, que existia o terceiro ano científico, eu fui para fazer o terceiro em Belo Horizonte, passei no vestibular na Católica, na PUC, em economia, e não passei em Viçosa. Então, fiz 2 meses de economia à noite, falei, não é isso que eu quero. Experimentou. E depois fui fazer cursinho, fui para Lavras, fazer Lavras, não passei em Lavras, não passei em Machado, muito bem classificado em Machado, fiz 6 meses em Machado. Uhum. Mas com determinação eu falei, não, eu tenho que passar na Escola Federal, sem querer desmerecer o Machado, e Lavras era mais perto de Oliveira, e 90 quilômetros, Escola Federal... Baita conceituada, né? E eu disse, não, eu tenho que passar por isso aí. Estudei nas férias e passei. Submeteu a prova e passou. E passei. Então, fiz os 4 anos lá em Lavras, né? Não tinha nenhuma questão do depende, não, né? Não tinha. Era... O depende vem depois, né? Objetiva. E realmente era um vestibular muito, Acirrado, muito concorrido. muita gente de São Paulo. Eu imagino. Minha turma, a maior parte era de São Paulo. Então você imagina que o pessoal que estudava em São Paulo, nas grandes cidades, né? Então tinha um nível, um padrão muito Uma alto. base alta. E assim fiz 4 anos lá e me formei, cara, num ano complicado do Brasil, 1986, que era o Plano Cruzado. A inflação lá em cima, era o Sarney. Rapaz, nem nascido nós éramos. Pois é, cara.
E aí não tinha Inflação. não tinha oferta de emprego como a gente tem hoje, né? Isso eu falo muito nas minhas palestras. As possibilidades hoje da agronomia, do agronegócio, são infinitas, né? Gigantes, aham. Antigamente se formava em agronomia, você ia trabalhar num órgão público, tipo um Banco do Brasil, ou numa CAR, que nem era matéria, era a Uhum. CAR, Ou você ia talvez lecionar. ou fazer um mestrado, Aham. ou talvez um concurso de EPAMIG ou Embrapa, mas era muito restrito. E em termos de empresas, como a gente tem hoje, uma infinidade de empresas, indústria, né, né, de cara? indústria, o que existia de multinacional? Era uma, duas ou três, né? Empresa de sementes, não existia esse mundaréu. Revendas, nem pensar, era agropecuáriazinhas, eram cooperativas pequenas. Então, assim, A O realidade mercado era pequeno muito pro restrito. profissional. muito totalmente. restrito. Até mesmo as empresas que estão consolidadas no mercado, as revendas, né? As distribuições. Se a gente for pegar há 30 anos atrás, a equipe que hoje tem 200 pessoas, lá tinha 5. E muitas nem existiam. Nem existiam, né? Muitas nem Então o existiam. cenário totalmente diferente, né, Bené? Totalmente, E assim foi, cara. Não consegui. Verdade isso, não consegui. Não fiz opção, como alguns colegas, pela área acadêmica. De carreira acadêmica. Fazer mestrado. Hoje, na nossa turma original, vários professores, doutores, PhDs, etc. Mas eu falei, não, eu quero ir pro Cair campo, pro mercado. Aham. mercado. E fui fazer um estágio, né? Falei, olha, arrumei um estágio, consegui. Fiz um estágio, na época, foi muito importante, na área de biotecnologia, que é um negócio novo, isso. que até hoje eu ainda tenho conceitos bem formados, a parte de medistema, de fazer muda, negócio inovador, foi muito importante. Depois fiz um outro estágio em sementes, coincidentemente, e consegui entrar depois aqui na Cooperativa Agrícola de Cotia, que foi a maior cooperativa do Brasil naquela época, em Monte Carmelo. Unidade de Monte Carmelo. Sim, aí fui trabalhar com café lá. Foi uma experiência incrível. Isso já na década de 90 ou final de 80? 87, 88, por aí. Eu tava nascendo, então. Exato. Pois é. E eu tava nascendo para a vida Pra profissional. agricultura. Olha pra você ver. Para a vida profissional. E, cara, eu no primeiro ano já consegui. Assim, eu tenho uma facilidade de relacionamento e consegui lá com o Sr. Solon Naves uma área para 32 hectares. E plantei soja também. Você imagina, eu tinha 20 e poucos anos. Decidiu já entrar no negócio. Arrendei dele. Ah, tá. Você foi Na pra trabalhar na Cotia. Cotia. Não, mas trabalhando na Cotia. Aham. Eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Porque quando eu cheguei em Monte Carmelo, eu tinha a roupa do corpo, não tinha nenhuma bicicleta. Cheguei com a roupa do corpo, né? E muita vontade de trabalhar, muita vontade de crescer. E assim, eu já tinha um relacionamento com o pessoal de Iraí de Minas, que é do lado, Sim. e fiz muita amizade com os japoneses lá da Cotia. E aí consegui que me avalizasse para pegar um dinheiro no Banco do Brasil. Puxaram o calcário, me cobrando só o diesel. Me emprestaram plantadeira. Eu paguei, não paguei hora máquina, pagava só o óleo diesel. Para ir ver a lavoura, ficava aí, sei lá, 15 quilômetros da cidade, pegava carro emprestado. E assim foi. Consegui plantar os 32 hectares De soja. de soja e trabalhando durante Na a semana Cotia, na aham. Cotia, né? E fiquei lá, não completar 2 anos em Monte Carmelo, apareceu uma oportunidade de uma sociedade para plantar em Goiás. E fomos para Goiás, fui para Goiás, numa sociedade que era o gerente. Mas pra dedicar 100% da Aí sim, operação em 100%. produção. Sim, Plantio, produtor. é. Aham. Que E legal. aí, cara, foram 2 anos também de muita experiência, porque não existia plantio direto. Não existia plantio direto. Era um termo, não sei se vocês vão lembrar disso, ou estudaram ou praticaram, PPI, pré-plantio incorporado. Os agrônomos vão entender o que é PPI, a turma antiga. Você tinha que fazer o seguinte, você tinha que gradear a terra, preparar a terra, passava
o herbicida, vinha incorporando de novo para depois plantar. Nossa senhora. Vocês imaginam Pré-plantio isso? incorporado. Pré-plantio, PPI. Plantamos no primeiro ano 3 mil hectares de soja e Rapaz. 700 hectares de milho. Todo ele em PPI. Era Olha só. o Nossa. produto, eu me lembro da trifluralina, Uhum. para a soja, e para o milho era o Eradicane. Só que é o seguinte, foi um ano terrível. Assim como uns anos anteriores aí, que teve um ano de muita chuva, lá nós sofremos com isso. Só que, diferentemente da agricultura hoje, em que você tem a cobertura vegetal, né? Que tem a braquiária, que incorpora e seca rápido, você imagina o seguinte, Um solo totalmente exposto. totalmente exposto. E aí, cara, era trator enorme, uns Miller, TM31, TM14, com aquelas grades enormes, atolando, Nossa atolava. senhora. A gente levou alguns chapas, né, funcionários braçais de Oliveira para ajudar a carregar adubo, soja e tal. Eles ficaram lá 30 dias parados por causa de chuva e a atividade parada. Com Que isso, município que era lá? Alto Paraíso de Alto Goiás, Paraíso. pertinho de São João da Aliança, fica aí uns 300 quilômetros de Brasília. Hoje, vai lá, é outra realidade. Uhum. De modernização. De modernização, Então, assim, foi uma experiência incrível. Foram 2 safras. Eu fiz 2 safras, depois estava conversado de fazer um estágio na França, também sempre uma visão de conhecer coisas novas, acabou que não deu certo, seria através da cooperativa de Paracatu. Não deu certo. Coopervap. Coopervap. E aí o então presidente da Coopervap me chamou, Bené, vem trabalhar aqui comigo, me ajuda aqui. Nisso eu fiquei uns 8 meses, e aí fui convidado então pelo José Ribeiro, pelo Cláudio, para vir trabalhar na Ribeiral. Foi onde Foi quando você veio para Patos. vim para Patos, 1990 por aí. 1990. 90, 92. Que 10 anos, praticamente 10 anos depois, que virou a Terrena Agronegócio, que é hoje. Não. Foi em 2000, exatamente 2000, que virou Patureba para Terrena, tá? Só recapitulando então o seguinte, aí eu entrei na Ribeiral, fiquei então até 99. 99 a Ribeiral foi vendida. Ah, sim, verdade. Aí foi vendida, com isso o José Ribeiro comprou dos outros sócios as partes societárias da Patureba. Foi então que ele constituiu a Terrena, Verdade. sem a Ribeiral, né? Então já não tinha mais a Ribeiral, constituiu a Terrena. E eu fui então para a Terrena para ajudar. Então foi um momento muito interessante também, porque a Patureba, como as outras poucas revendas que existiam no mercado, era uma revenda em que o pessoal ia lá para buscar um adubo, buscar uma semente, né? Às vezes pegava o produto sem nota fiscal. Depois eu busco a nota. Né? Existia Assim, uma certa informalidade. muita assim, né? informalidade, Douglas, muita, sabe? Tinha um movimento grande. Como eu disse, eram poucas empresas fornecedoras. E aí, só que nesse pequeno espaço de tempo, mudou muita coisa e começaram as fusões entre as multinacionais. Começaram as fusões. E essas empresas começaram a ficar grandes e já não cabiam 2, 3 lá dentro da empresa. Tivemos que fazer um movimento de seleção. Falei assim, puxa vida, perder a empresa A, né? Mas não tinha jeito, a A não ficaria com a B. A e B são indústrias. São indústrias, Entendi. fornecedores de E você- defensivos, entendi. etc. Sim. E foi quando então surgiram várias outras empresas aqui em Patos De distribuição de distribuição como uma oportunidade, né? De abraçar a de indústria. abraçar, exatamente. E cresceram muito rápido Que legal. por competência e também por esse espaço que foi A lacuna estava aberta, a oportunidade estava lá. Exatamente. Legal, Movimentações cara. naturais do mercado, né? exatamente. O agro Nessa estava
Nessa Pujante. época a Terrena, ela liderava como, ela sozinha na operação, em 1990? Praticamente. Tinha Patureba, Aham. né? E claro, tinha Sim. cooperativa, mas tinha alguma revenda ali do mercado, né? Bem agropecuáriazinha. A Patureba ela já tinha um pouco num viés mais agrícola, já Uhum. tinha uma equipe agrícola. E eu me lembro bem quando então a gente fez o projeto Terrena de construir lá onde é hoje, né? Na Avenida JK ali. JK não, na Avenida Rodrigo Castilho. Castilho, vai Aham. lá. Aquele espaço aberto, com ar-condicionado. O pessoal falou assim: olha, esse negócio não vai dar certo, não. O produtor não vai entrar num lugar chique desse com ar-condicionado. Falei, olha, se ele por acaso vir, será bem atendido, mas ele não precisa de vir, porque a nossa equipe é que vai lá no campo. Uhum. E assim foi, os carros todos com ar-condicionado, coisa que nem se Não falava, existia isso nem na se época. falava. Eu lembro que a gente fez uma permuta com uma revenda, todos os carros com ar-condicionado, estabelecemos a questão de crédito, que também contratamos um profissional que veio do setor financeiro, estabelecer crédito por cliente e falar assim: nossa, nós estamos ferrados, vamos perder a clientela toda para a concorrência. Falei, olha, nós vamos ficar com os bons, porque não podemos ficar com o cliente que não pague as contas, né? Pensando na Então, sustentabilidade da mudança empresa, né? de paradigma, você entendeu? Mudança Ô, de Bené, paradigma. você fala isso hoje, parece que soa tão natural e que assim, Uhum. não tem. É meio óbvio, né? Na verdade, o que você tá falando é super óbvio, mas para a década de 90 isso é disruptivo pra caramba. Exatamente isso. 90, 2000, né? Essa que é a questão, que foi uma revolução naquele momento, né? Em que depois a nota só voltar na nota fiscal, né? Olha, não sai um produto, não sai 1 litro de produto, um saco de adubo, Sem nota. um saco de semente sem nota. A informalidade acabar ali. Ou seja, para a equipe que até então estava ali, da época da Patureba, né, que era aquela informalidade total, Aham. um choque de cultura, quebrar um paradigma, né? E isso é interessante isso, que a Patureba foi, essa virada, né, para a Terrena foi um negócio interessante que hoje a gente vê como avançou. Sim. Um outro ponto que foi muito positivo para os agricultores, para os produtores e para o agro, a consciência é o seguinte: olha, a gente tem que ir lá no campo, tem que dar assistência, tem que acompanhar, né? Porque era uma venda de balcão. Uhum. Eu, como representante de sementes, nossa, fazia venda para revendas de balcão, era venda de balcão, não tinha venda técnica como tem hoje, né? Uma venda... Pro ciclo de venda finalizar, o produtor tinha que ir no balcão para poder ele fazer o pedido e ele carregar a semente e ele poder Sem levar muito isso pra casa. acompanhamento, né? Nada Às de vezes- acompanhamento, né? Ou seja, quando a gente vê que em 20 anos aí a produção de milho quintuplicou, a de soja virou 8 vezes, o que é isso? Tem genética, né? Tem gestão, mas tem esse papel da assistência técnica, né? com Das certeza. empresas, da consultoria técnica, mais que assistência, da consultoria técnica. A profissionalização do atendimento, a cautela, o interesse genuíno pelo interesse do cliente, legal. Pelo resultado do Aham. cliente, né? Pelo resultado. E é isso que me faz, assim, ser apaixonado, porque eu pude participar, né, cara, dessa trajetória toda e estou ainda, né, participando, podendo levar para os estudantes, né? Não está no meu currículo aí, eu fui professor do Unipan também. Opa, que legal. No curso de agronomia. No curso de agronomia, de administração e agronegócio. Verdade. Hoje você não atua mais, não dentro da sala. Não, por falta de tempo, né? É mais complicado. Eu vi lá, instrutor do Conciliação. Senar, instrutor de tudo quanto é Sebrae. Sebrae. Aham. Essa veia de passar conhecimento, de ensinar, sempre também te chamou atenção? Sempre bateu seu coração forte, ô Bené? Sim, eu acho... Ô Douglas, eu tenho, assim, sem falsa modéstia, um gosto em poder servir, sabe? Em poder ajudar. E eu vejo que, à medida que a gente ganha experiência, ganha bagagem,
a gente tem essa missão de poder ajudar as pessoas, levar o nosso conhecimento, a nossa experiência, né? Então, a forma que eu vejo como um profissional já com certa bagagem é exatamente isso, né? De poder fazer uma palestra ali para os estudantes, poder conversar com pessoas, né? Trazer um pouquinho da experiência Exatamente, e ensinar um pouco para poder... E Legal, apesar que a gente está aprendendo todo dia. Sim, somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Mas continua a roda da vida aí, o Bené. Aí sim, Terrena. a terrena. E aí, por questões pessoais, eu saí da terrena, pedi para sair da terrena. E aí foi interessante que eu saí da terrena sem nada organizado. Você não, eu vou sair, eu vou alçar voo solo, com muita autoconfiança, né? E pode parecer meio loucura, mas era o que estava na minha cabeça. Eu me lembro de amigos falaram assim, né, me leva para onde você está indo. Eu falei, mas eu não tenho nada. Você está louco sair de uma empresa como essa, assim, sem nada? Isso não acontece. Eu falei, não, eu estou saindo. E aí, cara, fui procurado com um pessoal que coordenava os cursos da Fundação Getúlio Vargas, aqui na região, né? E aí eu fiz a captação, foi uma experiência muito interessante também, e ainda fiz a captação e participei. Fizemos 2 turmas, uma de gestão empresarial, na qual eu participei, e outra de gestão em agronegócio, que foi a primeira turma da Fundação Getúlio Vargas em agronegócio em Minas Gerais. Foi aqui em Patos. Olha só, que bacana, hein? Você participou desde a prospecção dos alunos, Sim, visitando empresas. lá em São Gotardo, né? De buscar a turma lá. Moçada, vamos formar uma turma aqui. Patrocínio, Serra do Salitre. E isso, que legal, assim, Bené. de trazer a turma e Marcelo Prado veio dar aula. Vieram, assim, professores altamente gabaritados, sabe? Do Rio, de São Paulo, para dar aula para essa turma, tanto na gestão empresarial quanto no agronegócio, né? Outra experiência legal do agronegócio como acadêmico é também que nessa fase que eu não estava trabalhando direto, né, com terreno, Você saiu da distribuição. Eu também tinha terminado um curso do MBA em Viçosa. Em contato com o pessoal do Unipan, a gente falou, por que não trazemos um MBA também em parceria UFV e Unipan. E assim fizemos. Aproveitar o know-how da UFV, professores. Trouxemos professores da UFV para dar aula aqui. Depois disso Proteção de planta? Não, em gestão do agronegócio. Depois disso surgiu uma outra ideia dentro da área acadêmica, o curso de agronegócio do Unipan, que tem até hoje. Aí foi Você quando eu participou comecei, da idealização também. E fui também professor. Rapaz, mas tem história, né? É muito legal, né? Rapaz, contribuições aí genuínas muito mesmo. bacanas, né? Tipo assim, promoveu o agro aí, fortaleceu o nosso agro aqui da região, né? E isso. E você tava no time de professores também nessa época? Sim, eu dei aula no curso do agronegócio. E aí depois que me chamaram para dar aula na administração, depois na agronomia, né? E aí seguindo a minha carreira, fui convidado para ir para a Biomatrix, que é a empresa do Grupo Agroceres, né? Lá eu fiquei cerca de 7 anos, mais ou menos. Focado em semente de milho. Semente de novo. Foi uma experiência muito interessante, porque ela estava começando, sabe? E quando eu saí, ela já estava com uma abrangência legal, um faturamento bom. E aí, depois disso, fui para trabalhar na Riber. Também estava nova. E na Riber, foi em 2010 que eu entrei. 2010. O Cláudio te laçou da Biomatrix. Fomos lá para ajudar o Cláudio. E em 2012 apareceu a KWS, né? Na operação, comprou uma parte, depois comprou outra. E hoje estamos lá na KWS, na área de licenciamento de produtos para outras empresas, né?
Eu faço também a parte de licenciamento de fora para dentro, licenciamento de sorgo, licenciamento, contato com as empresas que são licenciadoras, né? Que nos licenciam a biotecnologia. Aham. E exportação também. A parte de exportação fica sob minha responsabilidade. Então é uma experiência fantástica. Riquíssimo, hein? É bom demais vivenciar esse agro e agora essa posição, né? Oportunidade de também conhecer a agricultura da América do Sul, né? Que a gente tem parceiro lá. Conseguimos abrir parceiros lá. Estive lá recentemente, em maio. Deu para. Você fica responsável por essas exportações e a parte comercial também você que Sim, toca. Aham. sim. Legal. Tudo. Abertura de parceiro, pedido, exportação, logística. Sim. dá- Da parte técnica, Aham. sabe? De qual produto, Aham. de mandar semente, acompanhar os ensaios, o que foi bem, o que não Ô, foi. explica pra gente, na verdade, né, Uhum. o Bené, na prática, o que é esse conceito de licenciamento de produto? É um produto que não é da empresa, a empresa é um B2B, na prática, o que é isso? Tá. No caso da semente de milho, por exemplo, nós temos lá um programa de melhoramento, né? Certo. De milho, em que a gente tem as estações de pesquisa que fazem Dali saem os novos materiais. saem os novos materiais. E à medida que o programa avança, um programa avança, a tendência é de que comece a soltar muito material bom. E quando o portfólio de produtos, né, de híbridos de milho, a gente está falando de híbrido de milho, ele já está assim meio completo. Não cabe ali. Aham. Por exemplo, você tem às vezes 3 híbridos De ponta. de ponta em que são muito parecidos. Eles vão, se você lançá-los, Lançar um quarto no- Aham. vai concorrer um Não com o outro. justifica. Sim. Não justifica. Canibalismo. Exatamente. Tem cara porque é muito caro você lançar um híbrido. E é caro chegar até o produto pronto e na hora de falar, não, tá pronto, vamos lançar. Cara, é caríssimo. aham. Caríssimo, porque você tem que fazer um trabalho de difusão, de desenvolvimento, até o produtor conhecer. E aí, se ele vai, e como o Ismael disse, canibalizar um outro, pô, Não justifica, não justifica. Aí tudo que você gastou não vai perder, não. Então, nesse caso, Douglas, respondendo sua pergunta, se tem um híbrido bom que ele não está apto a ficar, encaixar No portfólio. no portfólio, ele vai ser liberado para licenciamento. Então, você tem a empresa Douglas Seeds, certo? Eu vou te procurar, ou você me procura, olha, nós temos um produto assim, assim, você tem interesse de testar? Opa, se você testa, você vai colocar a sua marca nele e tudo, Uhum. e vai pagar um valor X de pra- royalty Legal. para a Aham. empresa. E o contrário também, como eu disse, hoje a gente tem um programa de melhoramento de sorgo, só que ainda não tem produto. É um programa novo. A gente Ou seja, tá investindo, tá gastando grana, Gastando grana. para garimpar material. Exatamente. Aham. Então a gente hoje faz o processo inverso. A gente traz Ah, tá. Produtos genéticas prontos. Aham. de outras empresas e põe a nossa marca lá. Entendi. Isso Entendeu? também tá dentro do seu guarda-chuva de atribuições. hoje. Exatamente. Entendi. Exatamente. Legal. Bacana, Bené, você falando aí de sorgo, de milho, né? Eu puxei alguns dados aqui que na última safra, né? A safra 21, 22, 21, 22. 21, 22, o Brasil, ele aumentou a área plantada quase 6%, 4 milhões de hectares praticamente. E o sorgo e o milho ocupam, sorgo, milho, soja e trigo, ocupam grande parte desse número aí, né? Sim. Eu até levantei tem uns dados bacanas aqui, ó, da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, né? Em julho agora foi o 10º levantamento que ela fez, de um total de 12. O primeiro foi feito lá em outubro de Vai 21. sair um agora em agosto, no mês de agosto. Agosto vai ser o 11º e o setembro vai ser o último levantamento, né? De grãos, falando. Uhum. A safra 21, 22 está projetada aí para 272 milhões 300, e meio. Quase 300 milhões de toneladas, quase 7% em relação ao período passado, né, de incremento. Então, assim, só para a gente
Só pegando esse gancho aí Não, de área semente de a milho, área de cereais, de maneira geral, no Brasil se a gente analisar tem um outro dado que fala que o estado de São Paulo e o estado de Minas são as novas fronteiras dos cereais. Crescem mais percentualmente até do que o Mato Grosso do ponto de vista de cereais. E a gente anda nas estradas aí, realmente aquelas pastagens degradadas, tudo virou cereais, cara. Tudo virou Sim. milho silagem, tudo virou milho grão, todo cantinho agora tem uma soja. Esse movimento dos cereais, tanto safra quanto safrinha, de maneira geral, ele tem crescido muito acho que na nossa micro-região, mas também é um retrato brasileiro isso aí, né? Principalmente na safrinha, porque a safra verão, ela tá, eu diria assim, tá tomada fortemente pela soja, Sim, né? Que é uma é o cultura carro-chefe, que né, vem da crescendo operação. muito. No caso da safrinha, a gente vê um movimento muito forte no sorgo. A área de sorgo na safrinha, porque, na verdade, o sorgo para a silagem, ele tem caído a área, Uhum. tem diminuído, está perdendo área para o milho. Por quê? A genética para o leite, principalmente, e também para o confinamento aí, né, para a carne, Tá mais adaptado ao É- milho. é mais exigente em Uhum. termos de uma silagem, que é uma Nutricionalmente silagem mais, falando. mais estruturada. Uhum. E acaba que o produtor ele vai plantar com uma tecnologia no verão a melhor possível, Uhum. certo? Então ele faz opção por milho. Com isso, o sorgo verão, silagem, Caiu diminuiu. demais. Em compensação, o sorgo safrinha, os dados que a gente tem da CropLife, que é uma associação que congrega as empresas Várias de empresas. defensivos Aham. e de sementes. Na safrinha, safra e safrinha, mas falando de verão, de Safrinha. grãos é praticamente Aham. safrinha. 1.700.000 hectares, tá? De 1.613, para ser mais exato, hectares de sorgo. Na safrinha. Safra e safrinha, aham. mas 80, 90% Tá na safrinha. tá na Aham, Com safrinha. certeza. E esse ano, o número já fechado, 1.933.000. Ou seja, um crescimento aí de, se não me engano, 43% Uhum. em sorgo, só sorgo. Tanto granífero quanto... Mais o granífero. Mais granífero, Uhum. E aí, por quê? Né? É o seguinte, a gente sabe que no caso da safrinha de milho, a gente está sofrendo, o produtor sofrendo muito com o problema de cigarrinha. Né? O custo aumentou muito, né? Apesar das empresas estarem investindo fortemente na genética para se ter híbridos tolerantes, Ainda é um desafio gigantesco. ainda é um né? desafio. A diversidade climática faz com que também a tecnologia, às vezes, a certa tolerância, ela não tenha uma eficiência legal, né? Exatamente, porque numa condição de seca, o ciclo da cigarrinha é muito maior. E até a proteína mesmo, de alguma tolerância ali, né? Exatamente. E outra coisa, a cigarrinha vai também desenvolvendo. Muito mais rápido. Então, o sorgo fica sendo uma opção. E um outro ponto importante, questão de seca, né? A gente, há 3 safras aí, safrinhas, Vem né? A gente vem sofrendo com a sofrendo. safrinha. Aham. O sorgo é uma cultura originária da África, então ela tem em seu DNA, vamos dizer assim, uma tolerância maior do que o milho. Uhum. Não estou falando aqui que o sorgo não precisa de água, Sim. mas Mas em comparação com o milho, A exatamente. gente Então, fala de materiais de alto teto produtivo, alto potencial, e robusto e mais resistente, né? exato. Eu vi esse ano aí sorgo com todo problema de seca, produzindo 100 sacos, olha só. 110, às vezes até mais. E um outro ponto favorável para o sorgo é que, historicamente, ele tinha aí uma diferença em torno Maior, né, do milho. Né? do milho. Era, vamos supor, 70% o preço dele. Hoje já é 80%, 85%. A base que eu tinha até esse momento era de 70%. Então a relação tá menor, então. Está mais favorável para o sorgo. Olha só. Então são vários fatores, né? A gente falou Menor custo de produção, Menor custo. materiais que correspondem e são robustos, né? Sim.
sim. E A a questão relação... de seca. Uhum. E aí, com a medida que a tecnologia, a pesquisa vai avançando também no sorgo, essa semana eu estava, semana passada, estava sexta-feira visitando uns campos em Uberlândia e as empresas já estão soltando híbridos, eles chamam HT, tolerantes a herbicida, entendeu? Ou seja, vai ter híbrido aí que você Com tecnologia de... já passam o herbicida, porque hoje o problema de sorgo é complicado, o manejo, né? Manejo de mato. Atrazina praticamente. Mas já tem um tratamento também com safener, que você pode... É um teste, né? É um tratamento de semente, aí você pode bater o herbicida. Um problema de praga são os afídeos, né? Os percevejos, umas cigarrinhas que picam e transmitem doenças ali para o sorgo. Também Já tem já tecnologia. tem tecnologia com tolerância aos afídeos. Ou seja, está avançando também, né? Assim, Esse é um mercadão, assim, você tá falando que vocês ainda não têm lá, a parte de melhoramento tá acelerada, sim, enxergando esse baita desse mercado exatamente. para poder lançar produto próprio, imagino. Né? Exatamente. E assim como, né, a soja está lá na frente, né? Porque hoje a média de variedades soja, eu diria assim que tranquilamente 50 por safra são lançadas. 50 variedades. olha só. Que isso. É um número que eu vi semana passada. Claro que pode variar do ano para outro, mas assim, 50 você pode ficar tranquilo, porque a soja, o produtor, ele tem uma característica de rotatividade, entendeu? Ele experimentou um ano e foi bom, ou o vizinho tal, ele Muda de rápido. material, Ele muda muito rápido. de material. No milho ele não muda tão rápido. Mas existe essa questão, então, na soja está muito avançada a pesquisa, está a coisa avançando, o milho tanto, e o sorgo está chegando nesse Tá patamar chegando aí. esse movimento também. Nesse patamar O aí. sorgo ele tem ocupado aí um espaço grande na safrinha, ou segunda safra, né? Uhum, E esse movimento é perceptível, né? sim, Perceptível Legal. por tudo isso que a gente falou aqui agora, né? exatamente. Ô Bené, dando uma guinada no assunto aqui, Pois nós estamos numa região, né, importantíssima na bacia leiteira. Opa, Patos de Minas é o segundo município no Brasil, o maior produtor de leite. E se a gente analisar a nossa bacia, né, aqui, anexar Patrocínio, São Gotardo, nós somos a principal bacia produtora de Sim. leite do Brasil. Você faz parte do conselho da Associação dos Produtores de Leite do Brasil. Conta um pouquinho para nós desse universo, né? Nós estamos vivendo um momento agora de o consumidor lá na gôndola do supermercado reclamando do preço Sim. do leite alto, o produtor agora dando uma respirada de tanto sofrimento que ele passou nos últimos meses. Você tá nessa ligação da cadeia do leite também? Explica pra gente um pouquinho. É interessante esse movimento que na hora que bate lá na cidade grande, que a imprensa está acompanhando, né? Ele sempre arruma um vilão, né? Exatamente. Hoje é o leite, ontem foi o tomate, anteontem foi o alho e assim vai. Aham, A carne, a soja. Exato, Mas ninguém acompanha ou divulga o que o produtor de leite sofreu nos últimos anos, né? Exatamente. E eu diria assim que nos últimos meses foi um auge, assim como a suinocultura está passando, problema seríssimo, por quê? Tivemos pico de preços, né, de soja e de milho, né? O óleo diesel subiu, energia elétrica subiu, né? E o preço do produto dele estava estagnado, às vezes até caindo. E isso aí fez com que houvesse uma saída muito grande de produtores da atividade, né? E apesar de que no cômputo geral da produção de leite isso não interferiu, mas é um problema social sério, porque é um produtor de leite que nasceu lá na roça, né? Ele só sabe fazer aquilo, e de repente ele tem que vender a vaquinha dele, ou talvez vender o pedacinho de terra, ele vai fazer o quê? Ele vem para a cidade para ser empregado ou para levar uma vida mais
modesta ou talvez menos digna do que quando ele estava lá na roça, né? A gente estava conversando em off aqui antes de ligar as câmeras, você trouxe um dado até alarmante, assim, até impactante sobre os números dos produtores. Em 2019, tínhamos cerca de 72 mil produtores de leite. Agora, em 2021, esse número caiu para menos de 30 Olha mil. só. Isso é Brasil ou é Minas? É Brasil. Brasil. É Brasil. É importante salientar, né? Você falou do volume, né? O volume do Brasil ele tem crescido, né? Nós somos importantíssimos produtores de leite para o mundo. Mas mais da metade desses produtores deixaram o campo, né? Sim. A gente falando que ficou realmente no campo aquele cara da agricultura familiar, que ele, a esposa, os Isso. filhos estão agarrados ali na operação, de fato sobrevivem da operação. O cara grande, O empresário, né? empresário rural, ele aumentou o seu movimento, e aquele Sim. cara que estava no meio do caminho, que às vezes tinha um emprego na cidade, tocava um retiro de leite com um funcionário, aquela operação, Saiu, ela mano. acabou, né, o Bené? Existem alguns números, não é difícil de falar porque varia muito região, mas, por exemplo, se você tiver menos que 2.000 litros, fica inviável Uhum. para ser um empresário, né? Ou seja, você tem que passar para 5 para cima. Então, assim, são números que Sim, sim. não seriam esses exatamente, mas é importante isso, que o que não conseguiu ficar, né, e crescer, ele sucumbiu, né? O que está fazendo o leite dele ali, fazendo o queijo dele, né, produzindo ali Verticalizando a a operação ficou. E um outro dado que é muito importante é a abrangência da pecuária de leite. Ela chega a 98% dos municípios do Brasil. Então, assim, é claro que tem um município que produz 100 litros. Sim, mas a gente mas quer tem mostrar, o produtor rural mas ali, né? tem um cara ali vendendo leite. O leite, né? o queijo. Aí a pecuária leiteira, a gente não vai ficar somente preso ao bovino ali, né? A vaca, né? A gente tá falando de cabras, né? Os ovinos, Sim, né? Mas essa que eu falei de 98 é bovino. Só bovino. Só bovino, né? Uma informação interessante que eu vi outro dia é o seguinte. Na Índia, por exemplo, é uma atividade subsidiada, né? Em que tem produtor que produz lá 20 litros, 30 litros, tá? E é para vender na comunidade. Na comunidade ali, sabe? Então, assim, é uma atividade de subsistência. O Brasil, eu diria que já passou por isso. E é interessante ver essa evolução. A Colômbia, né? Eu estive lá há pouco tempo. Em áreas industriais, em distritos industriais, você vê um pasto, um lote maior, aí varia de tamanho, você vê 5 vacas, você vê 20 vacas, e o cara tira leite ali, né? E é interessante isso, que o Brasil, no agronegócio, seja na cadeia agroindustrial de leite, produtiva do leite, seja no suco, como a gente já falou, se a gente for para hortifruti, ele está ganhando uma dimensão, né, de negócio mesmo se o cara é pequeno, o produtor é pequeno, ele está usando tecnologia, né, os compostos, né, o compost Sim. barn, Virou uma realidade. Virou uma realidade. Você vê compost pequeno, mas que ali o produtor está conseguindo produzir com um custo mais baixo, usando menos remédio para a vaca, tendo menos mastite, conseguindo melhor, a produtividade melhorou, né? Ele consegue mais longevidade das vacas, enfim. São coisas que refletem claramente essa posição do Brasil, né? De referência no agronegócio, em qualquer cadeia. Cara, é legal demais você falar isso e me lembrou aqui agora, nós recebemos 2 ícones aqui da pecuária leiteira. Nosso primeiro episódio foi o Makoto Sekita, que veio aqui. Ele esteve à frente do Grupo Sekita há muitos anos, né? E o Grupo Sekita hoje toca uma operação lá de, acho que próximo de 80 mil litros dia. Sim.
e a pauta de controladoria, gestão, sempre teve à frente da operação. E parece que é fácil imaginar, esperar respostas de gestão, de pessoas, de um grande produtor. E a gente recebeu aqui também o Eudes Braga, de Carmo do Paranaíba, que também é considerado um grande produtor. Inclusive é companheiro lá da Braleite. A companheira da Braleite tira lá 10 mil litros dia e ele reverte esse leite, ele verticalizou, ele reverte esse leite todo para produção de queijo. E conheço aqui outros diversos produtores de 1.000, 2.000, 5.000, 3.000. E é impressionante o quão essa profissionalização, essa gestão na ponta da caneta tem feito a diferença, independente do tamanho. Sim. A gente vai falar de escala de produção, a gente vai falar de desafio, a gente vai falar de funcionário, a gente vai falar de mão de obra, mas o cara que existe um limite lá de litragem de rentabilidade da agricultura familiar para empresarial, mas o cara que tem a conta no papel, o cara que trabalha essa parte de gestão, geralmente é o cara que está continuando na atividade para começar a falar de indicador. A gente vai falar desses grandes desafios que aconteceu agora, principalmente em período desse pós-guerra, né, de a Ucrânia super responsável por milho, a história preço de milho. Nós temos quebra aqui da micro-região aqui em safrinha por causa de seca, história do custo de produção por outro lado, o leite lá embaixo. Então, o produtor que de fato entendeu o jogo da gestão, ele está na frente. Essa profissionalização que você vem falar, que você ressalta, e na cadeia do leite, né, a gente tem a ideia ainda do produtor que não faz esse acompanhamento e não é uma realidade. A turma tem se profissionalizado demais, muito, né, Bené? Muito. E é muito interessante observar, Douglas, que esse sucesso, né, essa vitória, né, do agro, que hoje é reconhecida, é um trabalho, né? Você pega quantos profissionais estão envolvidos ali, né, de veterinários, o tecnista, o agrônomo. Exato, né? a extensão rural. A extensão rural, o pessoal da extensão que está ali. Aí você vai para a agroindústria, né, que tem o seu papel importantíssimo. Então, essa cadeia, ela força, né, esse movimento, que por mais que estejamos no mundo globalizado, né, de guerra de Ucrânia, de Covid, de China, de logística, N fatores, eu digo sempre, olha, lá fora a gente não tem o controle do que acontece. Sim. No mundo globalizado, quanto mais globalizado, menos controle temos. O controle é dentro da porteira, né? É dentro da porteira. E aí sim... Qual que é o dever de casa, né? Vamos fazer uma silagem de qualidade, vamos cuidar bem da vaca, vamos usar um equipamento bom, com custo-benefício, vamos tentar negociar da melhor forma possível com o parceiro. Ou seja, é a gestão, né? E a gente observa claramente isso, como avançamos. E eu, com os meus 30 anos de Patos, né, vejo claramente como avançamos nessa questão da gestão. As tecnologias estão aí disponíveis, né, hoje, né? De uma maneira muito fácil. Se a gente falar um pouquinho também da cadeia industrial, da cadeia de distribuição, né? A gente também recebeu o César, que inclusive é nosso parceiro da cultura, e a gente falou um pouquinho dessa entrada dos fundos de investimento nas operações, né? Foi outra parte também, você estava falando que não tinha assistência técnica, não tinha nenhum tipo de preocupação, a venda era feita no balcão. Se a gente analisar o assistencialismo, né, o grande papel da distribuição no Brasil, e que muitas das vezes foi enxergado como a revenda de produto, que está ganhando dinheiro, que está ganhando margem da operação. Cara, esses caras... A distribuição de insumos no Brasil, eu vou falar de diversas revendas, agora entrando muitos fundos de investimento e diversas cooperativas, tem uma abrangência, uma capilaridade, uma importância na cadeia, cara, gigantesca, de logística, de não deixar faltar suprimento, de assistência técnica, que a gente vai bater nesse ponto muito forte, e essa turma também se organizou. Sim. Então, esse movimento agora de que os fundos de investimento estavam todos voltados para a cadeia, para os imóveis, né, para as questões imobiliárias. Hoje os fundos de investimento já enxergam o agronegócio brasileiro como um baita negócio rentável e estão entrando, primeiro lá nas indústrias,
nas indústrias químicas, agora já vindo para a ponta, para distribuição, entendendo esse movimento e trazendo, é claro, que uma bagagem gigantesca de gestão também. Exatamente. Trazendo bagagem de gestão, trazendo bagagem financeira, trazendo recurso, que não falta dinheiro para essa turma também, enxergando essa operação do agro. Acho que isso aí cabe um monte de discussão. Você quer acompanhar um pouquinho desse movimento desses fundos aí, o César de Oliveira, de Oliveira mesmo, né? Isso aí. César, nosso grande parceiro e amigo da cultura, falou bastante sobre esse universo, tá rola a barra aí que você vai achar um desses episódios dele aí, falou bastante desse movimento. E traz, né, o Bené, esse movimento da gestão, da caneta, de organização para o sistema, né? E o produtor rural, que é o cara que tá lá na ponta, que a gente sempre fala isso a cultura sempre fala isso também, né? Que é o protagonista da operação, é o cara que mais sai beneficiando, né, cara? É. E uma palavra, né, Douglas, que hoje é muito dita, a questão da governança, Exato. né? Ou seja, governança nada mais é do que a gestão, né? Você fazer uma boa gestão do seu negócio, porque o produtor ele não tem controle sobre o preço do adubo, sobre o preço da ração, sobre o preço da semente, do trator, de nada, né? Ele não tem como. Mas ele tem controle, deve ter o controle, como eu disse, dentro da porteira. Né? Hoje tem ferramenta demais, né, cara? Assim, é claro que o dever de casa é produzir. Não tem jeito de falar que principalmente nesse cenário que a gente vive agora, não tem jeito do produtor colocar preço para comprar ureia, não tem jeito, é o preço de mercado. E a gente viu o preço saindo lá de 2.500 para quase 8, de maneira geral. Então, isso não está na mão dele. O que está na mão ele é produzir, é fazer o dever de casa bem feito. E claro, hoje tem um monte de ferramenta de barter, de travas, de conhecimentos financeiros que também dá o produtor que está alinhado a essas questões de alinhamentos financeiros e de trocas também tem ferramentas a favor. Mais uma vez caminhando para o lado do profissionalismo e da gestão. E um outro ponto aí que você falou, eu acho que é importante a gente pensar na sucessão, né? E que bom que a gente está vendo a turma nova, uma segunda ou terceira geração, indo para a faculdade, né, trazendo o seu conhecimento acadêmico para dentro da empresa. Para dentro da empresa, né? Então, certamente vocês conhecem, a gente conhece muitas empresas aí que já estão nesse processo, né? E trazendo o que há de novo em tecnologia, né? Como diz, a informação na ponta do dedo, né? Isso aí, sim, eu acho que vai consolidar ainda mais o nosso país, né? Nessa condição de potência, né? A gente teve até um episódio muito bacana sobre tratando a importância da sucessão familiar com o Neto e com o Mauro Rosales. Mauro Rosales da Reago. Gente fina demais. Foi um episódio muito bacana, porque sem sucessão não há sucesso, né? Exato. A palavra uma frase até do Makoto Sekita, né? Que a gente depois começou a usar ela. E faz parte a sucessão familiar sendo bem planejada, bem feita, para a sustentabilidade dos negócios agro no Brasil. Porque quando a gente fala aqui de tecnologia, de genética, de pessoas, de movimentações de mercado, a gente fala de oportunidades, né? A gente pega 20 anos atrás, o jeito que era o cenário agro no Brasil, de muitas dificuldades, e hoje a gente vê uma imensa evolução nos últimos 20 anos, né? E essa evolução, ela só é o início, né? Se a gente for pegar a projeção aí dos próximos 30 anos, né? 2050, Sim. O Brasil hoje e sempre vai ser a bola da vez, porque nós temos aqui uma maior capacidade... Clima, né? Um clima relevo. Tropical, relevo, né? E... chuva. E... o principal, né? A área, né? A área agricultável, né? Mas aí vai ter desmatamento. Cara, o que tem de áreas degradadas, de pasto, áreas arenosas que ninguém dá nada e vem a tecnologia e resolve o negócio, né? Pessoas qualificadas, conhecimento. Então, assim, a gente fala de oportunidades que o agro gera e o Brasil hoje produzindo para 800 milhões de pessoas, né? 8 bi. Não, vamos para 8 bi.
Não, Você fala o quê? No Brasil? o que nós produzimos hoje Alimenta quase 1 bilhão de pessoas. 800 milhões de pessoas e tem um dado que vai até próximo de 1 bi, né? Hoje, né? 4 Brasil, né? Que nós alimentamos. Ah, mas no Brasil tem problemas. Tem a parte... Muitos desafios. Muitos desafios, né? Sim, Aí sim. entra outros aspectos até políticos que a gente tem que ajustar, né? Sim. Mas Ô, a Bené, gente vê muitas oportunidades, né, meu irmão? Você comentou um tema e eu acho interessante só dar uma aprofundada, até para saber a sua opinião. Essa sucessão familiar que está acontecendo, a molecada nova e acelerada, principalmente na parte digital. A gente discutiu aqui que a turma mais velha, com toda a sua experiência, serve para frear essa molecada nessa parte de transição, e a molecada nova vem toda acelerada, né? Principalmente, a gente viu nessa pandemia agora alguns padrões de consumo mudando, indo muito para delivery, no caso de comida, né? E a gente ficando mais em casa. Você acredita que no agro vai ter uma transição de consumo pensando em consumo remoto, em plataformas digitais? Você acha que a gente está falando muito da importância do agrônomo lá no campo, na assistência. Você acha que isso vai perder valor ao longo do tempo e as relações vão ficar mais frias? O que você acha desse movimento, Ben? É uma boa pergunta, tá? E que eu não tenho a resposta, tenho a minha opinião. Eu me lembro que vou falar aqui, 20 e tantos anos atrás, houve um movimento das multinacionais de criarem um site, era o que tinha, era um site para, não hoje como tão avançado, mas era um site, era uma venda... Uma venda online. Online, A coisa não fluiu. Não fluiu, né? A gente já vê algumas plataformas de venda, mas que são vendas de commodity, né? É um glifosato, porque o cara faz a cotação e compra ali. Certo. Eu acredito que para esse tipo de produto, sim, tá? Mas, na minha opinião, nada vai substituir o relacionamento. Eu tenho essa mesma opinião, assim, o relacionamento, ele é essencial, ele estabelece confiança, estabelece fidelização, estabelece reciprocidade, né? Eu também compacto dessa mesma ideia do Bené, e eu vejo que o avanço tecnológico, né, que aconteceu nos últimos anos e vai evoluir muito ainda, ele vai substituir, às vezes, algumas funções que o homem executa hoje, né? Então, algumas profissões se eu gerava algum valor para o meu cliente, em 10 funções que eu fazia, essas 5 aqui ele já tem pela tecnologia. Ele não precisa mais de mim para ter esse acesso. Aí é onde que o corpo profissional precisa estar muito mais qualificado, muito mais treinado, porque ele não oferece aquelas 5 ferramentas, mas ele tem mais 5 novas aqui que ela agrega, né? Eu acho que vai ser por aí. Eu concordo também. Eu acho que nada vai substituir o relacionamento. A gente tá vendo essas gerações novas com menos amor nas relações, muito mais preço, cotação, briga por centavo, e isso realmente está acontecendo. Mas no fundo, lá na produção, na área produtiva, aquele agrônomo realmente que dá assistência técnica, que faz diferença no planejamento, na produção, ele ainda vai ter, por isso que a gente bate sempre, né? Eu tô no mercado de distribuição há 10 anos, então sou um bebê nesse mercado ainda, comparado à sua experiência, Bené, mas nesses 10 anos, o que eu vejo, assim, é que por mais que formem diversos profissionais, a gente já foi pauta de discussão nossa aqui, sempre nas distribuições tem vagas de emprego para profissionais que estão dispostos a desbravar esse universo. Sempre vai ter oportunidade para aquele cara que quer dar assistência lá na ponta, esse cara que quer fidelizar o cliente, ele sempre vai ter espaço, porque esse mercado ele está crescendo. Na verdade, a cada dia que passa parece que está brotando mais distribuições, né? A gente tinha lá nos anos 90, 2000, 1, 2, 3, hoje a gente vai contar aí, não perde as contas, não passa de 20 cada vez maiores, e cada vez maiores.
Mas o profissional lá da ponta, eu também sou de extremo acordo que ele ainda é insubstituível em diversos segmentos. Há 10 anos atrás, o diploma era uma garantia, Garantia. De um emprego mais rápido, né? Exato, Hoje não é bem por aí, né, Bené? E nesse sentido aí, a demanda do mercado por profissionais, ela existe, e por bons profissionais é um negócio absurdo, né? Na minha opinião, é o seguinte: o profissional que tiver o mínimo de competência técnica, não precisa ser nenhum expert, né? Mas tiver iniciativa, tiver capacidade de relacionamento, né? Tiver uma condição, você demonstrar comprometimento com o que está se propondo, Sai na frente, ele né, não Bené? fica sem Sai trabalhar. na frente. E passando um dado para vocês aqui, é um MBA esse que eu fiz em Viçosa, e depois eu refiz a pesquisa, uma pesquisa bem abrangente em termos de segmentos do agro. Peguei setores de produção, financeiro, de vendas. Foi bem amplo, a parte de distribuição, de logística, né? A agroindústria, a produção no campo. E de centenas de perguntas e distribuída em 5 blocos. Vou dar uma resumida. O item mais importante, de 0 é totalmente desnecessário, 10 totalmente necessário. A nota, se não me engano, 9,70 e alguma coisa, foi ter iniciativa. Hoje a gente chama de proatividade. Legal, né? cara. Ou seja, Supera questões técnicas, supera... Legal. exatamente, não precisa de ser o expert Uhum. na parte de uso de defensivo, de dosagem, ou de regulagem de máquina, ou solo, ou falar inglês, não. É proatividade, né? E Resolução de problema. a proatividade e a iniciativa está relacionado a quem quer resolver, a quem quer chegar a um objetivo. E para chegar ao objetivo, quem tem iniciativa, se ela tem algum obstáculo para atingir o objetivo, Ela vai ela superar. busca. É isso aí. Ela busca. É No isso aí. conhecimento, ela busca numa No ferramenta, ela busca no relacionamento. relacionamento. É isso aí. Então a iniciativa realmente é a base de tudo. É bacana. Bené, essa você tá informação. muito ligado a questões na parte de ensino, né? Na parte de MBAs, a gente falou alguns aqui que você... Inclusive, eu tô cursando um atualmente. Opa, você tá estudando o quê, Bené? Eu tô Bené não fazendo, para, né? eu tô fazendo em cooperativismo, gestão Ah, que legal. estratégica de cooperativas. Legal, legal. Bacana. Entrar nesse tema, assim, até um tema às vezes um pouco áspero, mas também saber da sua opinião, que está dentro das instituições e fez grandes movimentos nesse setor também. A gente está falando de proatividade, a gente está falando, em alguns casos, de empreendedorismo. O quão a faculdade está preparando esses profissionais para esse mercado? Como é que é a sua visão nesse cenário? E a gente vê algumas linhas de pensamento falando que no futuro as faculdades tendem... os profissionais, os futuros estudantes tendem a também não procurar faculdade por causa de emprego. Como é que você enxerga esse cenário dentro do agronegócio? Como é que você enxerga a importância do ensino dentro desse movimento? E você que também está na iniciativa privada, você também conduz grandes negócios e está falando que a demanda ela é latente por bons profissionais. Qual é esse paralelo na demanda que você vê na ponta e no ensino do ponto de vista de preparação desse profissional? Tá, eu vejo a importância do conhecimento acadêmico, da vivência, ele é fundamental, tá? Não só pelo conhecimento em si, mas pela vivência que esse estudante Networking, passou, relacionamento, obstáculos mesmo, né? Então, assim, a vivência, para mim, na minha opinião, é uma coisa importante. Um outro ponto que eu percebo, e aqui não é menção a nenhuma instituição, e eu me lembro também que no curso que eu fiz da FGV em 2004, por aí, 2003, 2004, o professor da Fundação Getúlio Vargas disse: alguns negócios serão promissores, negócios. Um deles é educação, vai virar um negócio. E virou. Sim. E virou, né? Então, esse é um ponto
que eu diria o seguinte, que infelizmente é uma realidade. A gente vê faculdades aí de inúmeros cursos, né? Até de medicina, que é um negócio sério, que você mexe com vidas, você faz até online, né? O negócio está Virou na frente negócio, da... virou da- negócio. aham. De- Da essência, da essência, né? Aham. do ensino, da educação, né? Preparação. Da preparação, né? Essa a gente poderia falar que essa é a parte ruim É a parte dentro ruim. de um todo, né? Aham. Exatamente. Mas, por outro lado, eu vejo, tem gente, vou estender um pouquinho até além da sua pergunta. Tem gente que pergunta assim, pô, Bené, mas o que você acha de agronomia? A gente falando de agronegócio, né? Sim. De agronomia à noite, cara. Pelo amor de Deus. O que um cara vai aprender fazendo aula à noite? Eu te digo que eu conheço excelentes profissionais que se formaram no curso de agronomia noturno. Eu te falo que tem excelentes profissionais que ele era técnico agrícola, tinha o sonho de ser agrônomo, conseguiu dar um upgrade no conhecimento, no ganho dele, na autoestima, fazendo um curso de agronomia à noite. Uhum. Então, ou seja, isso não é nenhum Demérito. demérito, Né? né? Uhum. Nenhum. E se não fosse noturno, muitos caras profissionais não tinham não oportunidade. fariam, não tinham Exatamente, oportunidade. Né? Exatamente. Eu conheço profissionais que têm mestrado, até doutorado, e que fizeram a agronomia noturno. E por quê? Se ele não tivesse feito isso, ele não teria feito depois o mestrado. Não, Exato. Né? e tem aulas práticas aí nos sábados, né? Algumas coisas E assim que grande o pessoal parte- tem. Eu concordo com você, mas grande parte desses aí Já já tem, trabalham. Uhum. Você entendeu? Já estão na trabalham. operação já. Uhum. Eles têm, às vezes, mais experiência que o próprio professor. Justamente. Entendeu? Então, sim, acho que a escola, a faculdade é fundamental. Acho que, infelizmente, tem um lado comercial, Sim. que fala alto. E, de novo, voltando para que a gente falou da proatividade para a iniciativa, né? Eu já estive dentro da sala de aula em que, puxa vida, fala assim, cara, se os alunos fossem igual aqueles 10% ou 20%, seria maravilhoso, mas não adianta. Então, isso é em qualquer Uhum, curso, uhum. é uma geração que está vindo aí, sabe? Eu acho que você vai conseguir uma proporção aí de cara que realmente está interessado, Sim. outros estão querendo só o diploma, outro tá ali porque o pai está pagando, né? Então, assim, acho que para o agro, sim, a gente está vivenciando aí uma profusão enorme de escolas, que eu não sei julgar a qualidade delas, uhum. né? Mas vamos ter. Eu tô pra te falar, Bené, que eu tive... Pro cara que quer, pro cara que realmente quer, vai ser o diurno, vai ser o noturno, vai ser um Exatamente. EAD. Esse cara que realmente quer fazer a diferença e quer buscar a metodologia de ensino, é claro que a gente vai falar de crivos de universidades e faculdades do ponto de vista de qualidade de ensino, mas a metodologia de ensino, ela, entre aspas, pouco importa. Eu tive a oportunidade de fazer também um MBA pela FGV em gestão comercial. Só nos finais de semana e tal, quase 2 anos. Cara, eu tô pra te falar que foi uma experiência que mudou minha vida do ponto de vista de enxergar o mundo, Aí, assim. ó. E não era a turma só do agro. Então tinha a turma da Ambev, tinha a turma da farmácia, tinha a turma de cartório, tinha a turma do agro. E essa troca de experiências dentro de sala de aula, essa troca de experiências com esse network, cara, isso faz muita diferença. Então eu acredito no poder da educação, eu acredito que a educação transforma, mas a cada dia que passa, com esse negócio comercial também que virou, depende muito mais do aluno, cara. Sem dúvida. Depende certeza. muito mais dele Sem querer dúvida. buscar. Assim como na vida profissional, Exato. né? O profissional que quer crescer dentro da empresa, que quer avançar, né? Ele vai depender dele buscar alternativas, dele buscar um curso que complemente ali. Ou seja, cada um faz o seu caminho. Cada um percorre o caminho que deseja, né? Exatamente. Vamos deixar o Bené comer Tomar uma uma jujuba aguinha, né? aqui e tomar uma aguinha. Vamos fazer o nosso jabá aqui e falar dos nossos parceiros que nos acompanham
que nos acompanham, não, que nos apoiam aqui desde o início do nosso projeto. Estão conosco aqui a Baú que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, produzindo os mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando, né, a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior e também estão presentes nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais desse universo de produção de café especial? Posiciona o celular no QR Code que está na tela, você vai cair direto na rede social deles, tem muita coisa legal por lá. Um abraço, muito obrigado, Baú. Muito bom, Cultura Agromais. Alô, César, Carlinhos, Antônio e todo o time aí da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras, né? Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao homem do campo, mulher do campo, né? Que são os nossos protagonistas do agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade com rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha! Atualmente a companhia está em plena expansão. A gente estava falando aqui, né, Bené, de fundos de investimento. A Cultura foi uma dessas empresas, está em plena expansão, já conta com 9 unidades, patrocínio, onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Ituverava, já passando a fronteira aí do estado de São Paulo. Agora também em Santa Juliana, com a fusão com a AgroSuporte, fizeram uma fusão com a AgroSuporte. Para conhecer mais também sobre esse universo, basta digitar nas redes sociais aí por Cultura Agromais ou também posicionar o celular no QR Code, já vai cair direto nas redes sociais deles. Muito bom, SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando no futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está na sua tela. Maravilha, para finalizar, está conosco também a Faelo Filmes. Alô, produtor! Alô, Faelão! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, e momentos como este. Estão há 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, transmissões de live para o nosso cenário agro, também fazem captações de imagens por drone. Pesquisa também nas redes sociais aí, posiciona o celular no QR Code. O homem trabalha todo dia. Nunca vi casar tanta gente nessa vida. Ô, Faelão, um abraço, meu querido. O que mais, maninho? Do Clube Roots, né? Clube Roots, nosso clube de assinatura para você que está aí do outro lado da telinha, que quer apoiar financeiramente o nosso projeto a partir de R$ 9,00 por mês. Você pode apoiar esses dois irmãos do agro aqui que estão nesse projeto. Basta também posicionar o celular no QR Code, você vai ser direcionado para a plataforma do PicPay. Lá você vai fazer um breve cadastro, é rapidinho. Faz agora, senão você esquece também. Você, não vou ajudar, depois eu... Não vai. Então ajuda agora. Qual que são os benefícios para quem benefícios, quer? Não, vamos falar diferente. Por que você tem que entrar pro Clube Roots? Porque você gosta de nós. Você tá gostando, é isso aí, Bené. Você tá gostando do projeto. Né? Porque você tá gostando do projeto, você tá gostando aqui da prosa do Bené, da prosa de todo mundo que já veio por aqui. Para você que realmente acha importante esse movimento, a gente estava falando aqui sobre o Bené também, a gente vai entrar nesse assunto já, sobre esse universo digital, né? Nós somos mais uma voz no agro, e para você que se identifica com esse movimento também, pode ajudar a gente está bolando aqui diversas estratégias para poder recompensar vocês, assinantes também, mas hoje você vai ajudar se você quiser, se você quiser apoiar nosso projeto. Só direcionar lá tem um cardápio de opções a partir de um espetinho por mês. Você pode ajudar nós. Um abraço para todos vocês que já estão no Clube Roots nos apoiando. Deixar um recadinho também para você que não é inscrito no nosso canal. Tem um monte de gente que vê os nossos conteúdos e ainda não é inscrito. É simplesinho, é só clicar aqui no botão abaixo de inscrever-se. Ajuda a gente demais também. Já manda esse bate-papo que fez sentido para você aí sobre esse universo que a gente está conversando com o Bené aqui por seus grupos de WhatsApp. Divulga a nossa mensagem para ela chegar para mais pessoas. Isso aí. E você que tem uma empresa conectada com o agro e quer divulgar a sua marca, o seu propósito aqui no Roots, entre em contato com a gente, né, meu irmão? Será um prazer aí a gente fortalecer o nosso agro, né, meu conectar, irmão? Muito bom. Bené, vamos falar de mídia digital, vamos falar sobre esse projeto seu na Jovem Pan. Você também
passa Informações bacanas aí. informações. Acho que é importante a gente falar disso, assim, o nosso propósito aqui enquanto Roots é trazer informação de qualidade, é ser mais uma voz para o agro. A gente ainda se depara muito nesse mundo digital, né, Bené? Com um monte de falácia, com um monte de absurdo do nosso grande movimento, e a gente está aqui em defesa, de fato, do nosso agro. Você também tá com um projeto na Jovem Pan. Fala um pouquinho para a gente como é que a turma te escuta lá também. Eu acho que... não, tenho certeza que esse movimento que vocês fazem, né? Através do Roots Podcasts e outros tantos personagens do agro aí é fundamental, né? E pensando nisso, eu também, através lá do nosso programa Agro em Foco, né, na Jovem Pan, eu vejo como uma oportunidade da gente comunicar melhor o agro, porque afinal de contas a gente tem muito mais detratores, né? A turma das grandes cidades, alguns artistas, os blogueiros que infelizmente não têm o conhecimento, né, técnico, científico, o mínimo para poder falar do agro, mas tem o acesso e tem também um público, né? Arrastam multidões. Arrasta, né? exatamente. Então isso a gente precisa então unir forças, né? Quem é do agro, quem conhece, porque estamos aqui nós três agrônomos que lidamos diretamente nisso. Então a gente não está falando aqui, como se diz, falácias, Exato. asneira nenhuma, não. A gente está falando com base em conhecimento, em experiência, em vivência, né? Diferente de quem não é e está falando o que ouviu falar ou por tendências políticas, tendências de mercado, econômicas, aí são várias, né? Eu costumo dizer, Bené, que dentro lá das técnicas de venda, existe o tratamento de objeções, e a maioria delas são por mal entendido, né? Sim. Então, a maioria dos detratores, não só do agro, mas de qualquer tipo de ideia, de segmento, são por mal entendido, né? Então, esse é o Ou por nosso falta de papel conhecimento, aqui. às vezes, Perfeito. né? Mal entendido por falta de conhecimento. Exatamente. Então, esse aqui é o nosso papel. Você faz esse papel de uma forma grandiosa, não só na Jovem Pan, mas aqui também, em diversos projetos que você tem aí, né? Muito bacana. Desde a década de 80. Desde 80, né? De Oliveira para o mundo. Quando a gente teve a ideia de fazer esse projeto, né, da Jovem Pan, eu conversei com algumas pessoas, alguns ícones, né? Roberto Rodrigues, Alisson Paulinelli, Tejon, e fui encorajado por eles, né? Inclusive eles fizeram um depoimento, uma chamada, né? Eu vi. E aí falaram, né? Precisamos de pessoas que comuniquem o agro. A gente precisa de gente que fale do agro, né? E aí eu tenho como propósito, isso, não é só falar o bom, o bem, que o agro é pop, não. Temos mazelas. Se tem alguma coisa errada, a gente tem que falar sim, né? Mas o mais importante é exatamente mostrar para quem não é do agro, né? A real situação. O que é o né, agro, cara? né? Então nós falamos de Patos de Minas, por exemplo, ou Alto Paranaíba, que é uma região essencialmente agrícola, né? Muito forte, muito diversificada. E aí eu te falo que tem muita gente que não tem ideia do que é o agronegócio, não tem ideia da importância e de repente acha que o agro é poluidor, que o agro ele destrói a natureza o meu programa, o Agro em Foco, na Jovem Pan, eu tenho exatamente essa proposta. Eu quero chegar até as pessoas que não conhecem do agro, que eles entendam a minha mensagem, e quem é do agro, eu não esteja falando bobagem no sentido de, isso aí eu tô cansado de saber. Mais do mesmo. Não é. Sim, Então é o sim. seguinte, devem ser informações relevantes, informações atualizadas, mas Que que... faz sentido para diversos públicos, né? Exato, ou seja,
Quem não e assim, eu tenho recebido uns feedbacks muito legais de pessoas que não lidam no agro, são pessoas instruídas, sabem a importância do agro, mas falam, não, eu achei interessante, eu não sabia daquela informação, né? E quem é do agro fala, ó, que legal, cara. Me atualizando aqui. Eu não sabia daquele. Olha só. Legal. Eu Então, acho que o nosso grande desafio como muito bom. comunicadores, né? Nós que não somos comunicadores de formação. Nós somos comunicadores, né? Somos comunicadores e estamos nesse desafio. Acho que o grande desafio, na verdade, porque nós três agrônomos aqui falando, a gente falou e promoveu o agro sem debate de discussão, de contraponto, mas o grande desafio é poder furar essa bolha, é o que você está fazendo lá. É chegar lá na Faria Lima, é chegar lá no centro do Rio de Janeiro, é chegar nos grandes centros que não tem esse contato, porque falar pro agrônomo que defende o agro é chover no molhado. A gente de fato tá aqui para poder atualizar a informação, trazer histórias inspiradoras e tal, mas o grande desafio é estourar essa bolha. Eu vejo como um grande desafio. A gente fala muito sobre isso, né? Do agro chegar nos grandes centros. Mas o BNE falou uma coisa importantíssima. Pensando no programa Agro em Foco, que é para um raio aqui da nossa região, né? Comunicar para quem está inserido numa região agrícola e não tem um conhecimento. Exatamente. E às vezes é uma pessoa que é detratora estando no interior, numa região agrícola. Cara, sabe um dado que eu gosto demais? Isso. Sempre que tem discussão com quem não é do agro, sempre que tem essa discussão, eu trago um dado da Crop Life também. De 100% do nosso território, 66% é preservado. Aí você pega os Estados Unidos, 19% é preservado. Você pega a União Europeia, 19% é preservado. Só nessa informação de realidade de utilização de espaço geográfico, muita gente, então quase 70% do território é preservado. A gente já muda esse conceito de desmatamento, já muda esse conceito de ilegalidade, já muda esse conceito de que o produtor é um bandido, já muda todo esse, com dado, com número, com atualização, com informação de qualidade. 8% do território é destinado à agricultura, 8% do território, e a gente é uma potência mundial. Então é motivo de orgulho, é motivo de... Mas o desafio é falar para quem não sabe nada disso. E poder mudar uma concepção de influenciadores que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de seguidores, que porventura fala que o produtor rural está fazendo A, B ou C. Esse é o grande desafio. Grande desafio. Eu digo que o agro tem vários desafios, né? A logística, a questão da imagem, mas, ou seja, no final das contas, a comunicação é o ponto crucial, né? Porque se você tem uma boa comunicação, você consegue trazer parceiros, você consegue mobilizar pessoas, né? E consegue agregar e congregar pessoas, né? E eu tenho uma visão otimista que eu percebo nessa trajetória minha aí, é que o agricultor já foi muito mais isolado, né? A gente percebe que ele era menos politizado também. Então hoje a gente percebe isso, que a gente... Ele está conectado, né? Conectado com as coisas, sabe? Está conectado com as coisas, já está se mobilizando mais, né? A gente vê associações, você vê uma AMIPA, né? Fez um evento excepcional. Gigante, tem um Abra Leite, tem Abra Soja, e vai por aí afora, né? Ou seja, isso mostra que os empresários, os produtores, né? A classe produtora, as cadeias estão se organizando cada vez mais, né? Estão se organizando. E isso ajuda na questão da conscientização do público urbano, né? Isso é muito interessante. Hoje, eu volto a falar, você está falando da parte de conexão e o quão isso é importante. Eu acho que, independente do tamanho, a organização, a gestão, você vê produtores pequenos do ponto de vista de extensão, discutir dólar, discutir o gás natural, que agora impacta na ureia. Então não é mais desculpa não ter a informação, porque a informação ela está acessível, né? Isso. Seja numa prosa gostosa, igual a gente está fazendo aqui agora, ou seja, de fato, no acompanhamento de um dólar de 4,80 para 5,40, e como é que isso impacta o meu negócio, eu antecipo compra, eu compro depois. Então, mais uma vez mostrando que comunicação, educação, busca de conhecimento está na frente de quem opera negócios, né? E essa tendência, né, do agro, eu percebo que é uma tendência que vem dos países mais desenvolvidos,
tecnologicamente e educacionalmente também, né? Eu me lembro que em 1997, por aí, eu fui nos Estados Unidos naquela feira, primeira vez que eu fui na feira, Farm Farm Progress. Progress Show, né? Eu fiquei bobo de ver o tamanho das máquinas, né? Falei, caramba, que No Brasil isso? não tem isso ainda. Não tem. Aqueles caminhões enormes, né? Carretonas enormes, não tinha nada disso. Quer dizer, hoje, conversando com o pessoal de máquinas, eles falam, hoje, as máquinas brasileiras, principalmente em algumas culturas, elas estão maiores do que as americanas, porque lá, fazenda 300 hectares, é a média, 400 e tal. Uhum. Hoje, A demanda nossa aqui é maior. exatamente. Aí, um outro ponto, se a gente pegar países europeus, em que são propriedades menores, em que pequenas mesmo, né, às vezes pequenininhas, em que a família que trabalha, aí já saindo da órbita de tecnologia ou de mecanização, passando para a questão da consciência, também está acontecendo aqui, como você Sim. falou. Então, quer dizer, o produtor pequeno, ele já tem acesso, ele acessa o mercado na televisão, etc. e tal. Ou seja, estamos avançando nessa questão da consciência, né? A gente está vendo aí movimento na Holanda, né? Em que eles fazendo manifestos e tudo mais. Eu hoje tenho uma ideia de que se o agro não tiver apoio, aí eu não estou falando nada de política, não, mas assim, quando necessário, e a gente já viu isso, ele se mobiliza. Ele se mobiliza, Com os certeza. agricultores se mobilizam. Coisa que você falasse 10 anos Não atrás, acontecia. era cada um por um lado, não é? O agro hoje está muito unido, né? Exatamente. E nós somos um exemplo disso aí, né? Falando em união, falando em rebanho, falando em associação, pra gente caminhar pro final já, eu só queria saber um pouquinho dessa história do Bené ser fundador da associação dos cachaceiros, não, dos produtores de Opa. cachaça. Que história que é essa, ô Bené? E eu já vou buscar aqui uns mimos, aqui, uns presentes dos nossos patrocinadores pra você. Legal. Eu também trouxe uma lembrancinha para vocês, hein? Bom. É o seguinte, a gente tem a minha família, eu tenho um irmão, que é meu padrinho lá em Oliveira, que produz uma cachaça muito boa, Aham. muito boa. Cachaça boi parido. E ele, em um determinado momento, a gente conversou, ele me ofereceu para fazer negócio dessa cachaça. E eu... Eu produzo aqui, comercializa pra mim aí. Não, é de trazer a produção para cá, Sim, trazer a produção para cá. E aí eu procurei um grande amigo, o Carlos, que é gerente lá da Leblon, né? Tá. Conhece demais da área Do universo. e conversamos e tal. E nisso a gente criou um relacionamento muito próximo. E nessa fase ele estava organizando a criação da associação, né? Só que por questões de um momento meu profissional, falta de tempo, falta de recursos para investir, eu, vamos dizer, deixei o projeto da cachaça no stand-by, né? Mas não perdi o contato com o Carlos. E aí o Carlos, organizando a formação da associação, me chamou, Bené, gostaria que você participasse com a gente, para você dar umas ideias e caso você venha a trazer a cachaça, boi parido, você já está na associação, né? Tem Já está no meio da turma. Associação dos produtores de cachaças do Cerrado Mineiro, E que está sendo feito um trabalho muito interessante de preparação, tanto desde a parte de produção de campo, quanto a questão de treinamento, gestão, apoio do Sebrae, fantástico, Senar. Então, assim, é uma associação que vai crescer e vai valorizar bastante esse segmento. Tá indo pro caminho de denominação de origem, essas coisas também, assim como o café do Cerrado Mineiro. Sim, identificação geográfica. IG, Tem, que legal. Tem todo esse trabalho aí. Tá em processo, o Sebrae tá auxiliando. Tá. Legal. Então é um trabalho muito bem feito. Então, hoje eu sou fundador, né, com muita satisfação e agradeço aí o Carlos. Temos vários companheiros muito legais.
E é um trabalho que poderá dar muitos frutos aí, não só para os associados, mas como para a região, né? Fortalecer o nome Fortalecer, da região. valorizar a produção. Exatamente, Eu ia até te chamar a atenção quando você falou assim, Associação dos Cachaceiros. Não, mas eu corrigi a tempo. Não, mas eu acho, corrigi eu a acho que tempo. você Não anda tá- eu comigo, acho que- eu não. acho que você não tá errado, não, porque o Eduardo Costa gravou uma música dizendo que quem faz a pinga é o cachaceiro, quem bebe é o consumidor. Entendi. Bené, cara, que prosa Bom demais. legal. Acho que a gente tem assunto para ficar aqui mais Ixi, umas 2 falaria horas. muito. Então você fica já convidado para uma próxima vinda para a gente poder alongar mais. Na verdade, eu digo o seguinte, que a dinamicidade, né, do agro, ela é tão grande que se você encontrar com amigos de tempos em tempos, um espaço curto, você nunca vai conversar a mesma coisa, Exato. né? Porque é guerra na Ucrânia, é Covid, é pandemia, logística, é Holanda, e vai, carbono neutro, né? Ministério da Natureza e Nitrogênio. Olha só. Já ouviu falar isso ou não? Até É o Ministério da Holanda. Ministério da Natureza e Nitrogênio, cara. Olha só. Olha para onde que nós estamos Sim, sim. indo, cara. É uma loucura, mas, enfim, Sim. é uma realidade. Né? Essa questão de emissão de gases é uma preocupação mundial, né? Sustentabilidade ambiental. Então, assim, são muitos temas que a gente ver pode conversar. O aí. ESG, né? O ESG. ESG tomando uma proporção gigantesca, um monte de Muito. cuidado, inclusive os ambientais. Sim. Bené, trouxemos aqui uns brindes da Ai, que SCL legal, Agro, que nossa legal. parceira. Muito obrigado. Um brinde também da Obrigado, Fazenda Mercedes. Baú. Abre pra nós aí o que tem. O que o Durval. Durval te mandou aí, mais a Poliana e a Alissa. Legal. Tem Olha só. um blend de um café especial Que aí. chique. preparou com carinho essa caixa aí. Foi a Nádia lá. A Nádia. Legal, obrigado à turma do baú. Quando Abraço você pra for- turma toda. Se for beber, apreciar esse café aí, você marca lá a Baú nas redes Boa, sociais, marca o Roots também. Obrigado, muito obrigado. Lindo presente. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Um Opa. bonezinho do Eu Sou Agro. Sou Agro. Esse aqui, eu vou pedir licença. Obrigado. Aí. Licença ao Vou usar agora. Juliano Tarabal pra tirar o boné da. Esse aí, Esse aqui ele. tá chique, hein? Sou Agro. Não é? Legal? Muito Somos bom. agro. Somos Agro. KWS Brasil. Muito Ficou bom. bom aí, ó. Você que tá escutando no Spotify, o Ismael tá mostrando a lataria e perguntando se ficou legal. O que você acha? Bené, Bom, hein? brigadão, cara. Gostei, Obrigado velho. pela presença. Como é que a turma te acha nas redes sociais? Como é que a turma Na, ver... bate um papo contigo aí? na verdade, nas redes sociais eu não tenho. Você tá omisso nas Tô redes omisso, sociais. cara, não tem tempo. Na verdade é isso. Porque eu acredito o seguinte: se eu investir nas redes, eu tenho que sustentar, Exato, não é? exato. Não dá Não para é- entrar não- mais ou menos. Não é um trabalho fácil, não. Não, mas, é. ó, O Bené fala que não tá, mas ele tá. Se for lá no Instagram da Jovem Pan Patos, tá lá Não. cheio de episódio dele lá. aí, Não, eu queria falar isso. Assim, eu, como, vamos dizer, pessoa física, né? Mas no YouTube, tá? No YouTube YouTube, também. no YouTube tem lá Agro em Foco, Jovem Pan Patos, e no Instagram, Instagram. da Da Jovem Pan Patos. Mas, ou seja, a alimentação, vamos dizer assim, é Por feita conta por da eles. turma. é. É. Mas Eu, tem muito eu conteúdo seu lá. tem todos os conteúdos. Uhum. Já estamos aí, já ultrapassamos 140 episódios. É Que diário, legal, né? O aham. programa é diário. Pílulas diárias. né? É um trabalho legal, uma responsabilidade grande, mas que a gente está conseguindo cumprir aí. Muito bom. Bené, mensagem final aí para quem está nos vendo, assistindo aí. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Eu quero agradecer o convite de vocês, né? Dizer da minha satisfação de vir aqui para a gente bater papo sobre o agronegócio e dizer isso, que o agronegócio é essa potência, o agronegócio brasileiro principalmente, essa potência que hoje representa cada vez mais para a economia brasileira. Um dado interessante é o seguinte, que com a produção de 270 e alguma coisa, milhões de toneladas, né, que vamos produzir em 21, 22, dividido pela população, o Brasil produz cerca de 35 quilos de alimento para cada habitante do planeta. Ou seja, o Brasil fornece 35 quilos por cabeça. Do né, mundo. no mundo inteiro. Ou seja, é um segmento importante. A nossa região
respira agronegócio, né? Então a gente deve valorizar desde o produtor que está lá na roça, trabalhando, né? Os consultores técnicos, os parceiros comerciais, os professores, os pesquisadores. Então, é uma rede muito importante que a gente deve cuidar bem para que sejamos cada vez mais competentes aí. Muito bom. Maravilha. Para você Obrigado. que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Fique com Deus. Até semana que vem. Tamo junto. Se inscreva no nosso canal. Não esquece não, hein? Abraço. Sim, Até grande semana que vem. Até abraço. semana que vem, pessoal. Tudo de bom, gente.